nas quedas que tive, numa vida de dor ao peso da cruz. Levantei-me feliz ao ver que ainda vive no meu coração todo o amor de Jesus. Encontrei-me com Deus nas valas sombrias das estradas trevosas do meu destino. Perdoou-me Jesus e fez dos meus dias maravilhas de amor e um sonho divino. Pulsa dentro de mim a fé renascida, vejo realizados os sonhos meus. Achei o caminho, a verdade e a vida, estou bem feliz. Encontrei-me com Deus. Encontrei-me com Deus, ó quanta alegria. Comecei a viver no mundo de luz. A minha alma se encheu da fé que irradia o lenho sagrado em formato de cruz. Encontrei-me com Deus, sublime ventura. Comecei a viver no mundo de amor. A minha alma se encheu da graça mais pura, doada por Cristo nosso Senhor. Pulsa dentro de mim a fé renascida, vejo realizados os sonhos meus. Achei o caminho, a verdade e a vida, estou bem feliz. Encontrei-me com Deus. Chegasse o filme todo aí, depois chega as crianças lá do Rio, não tem... O Coral Municipal Maestro Pedro Pellegrino é considerado um dos coros mais antigos do estado de São Paulo, porque foi criado por um ícone da música, que é o Maestro Pedro Pellegrino. Eu tive a oportunidade de conhecer pouco, ele morreu em 87, eu era um menino, mas o seu carisma, o seu amor pela música, fez com que nossa cidade se transformasse na cidade do canto coral. Ainda hoje, o nosso coral municipal, Maestro Pedro Pellegrino, ele leva o nome da nossa cidade para todas as cidades do nosso interior e fora do estado também. Nós somos reconhecidos por ter uma robustez sonora muito grande. Pedro Pellegrino, professor de música, foi professor na Escola Paraíso Cavalcante, fundou um grupo, um coral, em 1930, um coral de canto orfeônico. Se tornou hoje o Coral Municipal Maestro Pedro Pellegrino, que existe até hoje em atividade ininterrupta desde 1930. O coral passou por várias transformações. O coral deixou de ser um coral escolar, passou a ser um coral municipal, depois tornou-se um coral da igreja, onde Pedro Pellegrino também atuava, aqui na Igreja Matriz São João Batista. Pedro Pellegrino trouxe um órgão de tubos aqui para a igreja, foi uma das pessoas que conseguiu trazer este órgão, que é uma raridade. Uma história interessante, que eu acho que é válido, foi sobre esse órgão de tubos, que o Pedro Pellegrino ajudou a trazer da Alemanha. Foram fabricados 3 modelos, e os outros 2 ninguém sabe onde está, eles se perderam. Então esse modelo que existe hoje aqui na Igreja São João Batista, ele é o único. Não existe outro modelo deste órgão de tubos no mundo. O único que existe está aqui, e foi obra do Pedro Pellegrino trazer ele para cá. Que não só tocava o órgão com o pessoal do coral, mas ele também compunha músicas
para as missas, compunha músicas para as peças, tocava nos casamentos. Conta a história que eram coroinhas que acionavam os foles, que preenchiam esse órgão de tubos enquanto Pedro Pellegrino tocava, e em cima dele havia um espelho, que ele olhava o altar para poder ver se a noiva já havia chegado até o altar. O coral justamente era feito nas matrizes antigamente e tinha o coro, né? O que é o coro? É a parte de cima da igreja, onde ficavam os corais antigamente. Esse coro mesmo aqui, que é o Coro Municipal de Bebedouro, fundado em 1930, por vários anos, todos os finais de semana, na regência do maestro Pedro Pellegrino, eles estavam aqui cantando as missas, com composições, a maioria delas feitas pelo próprio maestro Pedro Pellegrino. E se cantava utilizando o espaço do coral, que é no fundo da igreja, em cima, com o órgão de tubos. Então, a tradição do coral da cidade de Bebedouro, desde 1930, a matriz São João Batista tem um papel fundamental também, porque desde essa época, esse coral exercia aqui as missas aos finais de semana. E esse coral passou por várias transformações, teve vários maestros conduziram esse coro. Pedro Pellegrino seguiu no coro até a sua morte. E o coral, até hoje, fazendo parte da cultura da história, e hoje também pleiteando aí o título de coral mais antigo em atividade no estado de São Paulo. Próximo ano, completando 95 anos de atividade, sem nenhuma interrupção. Por alguns momentos o coral não teve espaço, o coral passou para a casa do próprio maestro Pedro Pellegrino, funcionou durante muitos anos na casa dele, era onde o pessoal se reunia para ensaiar, mas o sonho desse homem não deixou o coral morrer. Hoje, já há praticamente 20 anos, com o maestro Glauco à frente do coral, mantém viva essa tradição, mas também trazendo a modernidade, não deixando o coral ficar fora daquilo que é novo. Este coro, o Coral Municipal, que hoje leva o nome Coral Municipal Maestro Pedro Pellegrino, na época existia uma cadeira de canto orfeônico nas escolas. O que é isso? Era como se fosse uma matéria obrigatória de música dentro da grade curricular. E esse coro foi fundado em 1930 no Ginásio Municipal, que hoje é a Escola Dr. Paraíso Cavalcante. Então ele começou como os alunos da cadeira de canto orfeônico, que eram os alunos de música. Depois, com o fim da cadeira de canto orfeônico, foi instituída por Heitor Villa-Lobos no Brasil, a questão do nacionalismo, trazer a vivência do Brasil, foi encerrado a cadeira de canto orfeônico nas escolas, deixou de ser obrigatório. E o então maestro Pedro Pellegrino, para não perder esses alunos que lá estavam com ele, executando as suas aulas no ginásio municipal, ele levou para sua casa. Então todos os alunos que pertenciam ao que na verdade chamava Orfeon do ginásio. Porque nessa época o coral ensaiava na igreja, se apresentava nas missas e o Pedro Pellegrino tocava nos casamentos. E aí houve uma troca de párocos aqui na igreja, na São João Batista, e o pároco que veio, por algum motivo, não gostava do coral e teve uma divergência muito grande com o Pedro Pellegrino. E ele proibiu os ensaios na igreja. E aí a ideia, acho que do pessoal, era que isso iria acabar. Mas o Pedro Pellegrino não deixou. Ele falou, não, se não tem espaço ali, a gente vai para minha casa. Então, quando o coral começou a ir para a casa do maestro, para continuar os ensaios, o maestro usava um orfeão, que é uma maletinha que ele montava e ele tocava em vários lugares, não só nos ensaios, mas nas apresentações também. Então, onde o coral ia era um instrumento que independia de eletricidade, ele acionava com os pés e ia tocando um pequeno orfeão ali para reger e tocar com o coral. Em 2012, a Igreja Matriz São João Batista fundou um coral, chamava-se Escola Cantoro. E a ideia desse coro era trazer essas músicas sacras, especialmente as músicas do Vaticano, que eram compostas para o Papa, que é o maestro Marco Frisina. Monsenhor Marco Frisina compõe músicas que são cantadas lá na Basílica de São Pedro, nas missas com o Papa. Então nós trouxemos essas músicas para as missas, com letras litúrgicas, tudo dentro da liturgia católica. E depois de um tempo, por vários motivos, a Escola Cantoro acabou se fundindo ao coral municipal e passou a ser algo mais expansivo, não se prendendo somente à Igreja Matriz São João Batista. Ela ficou em vários, e aí trouxe esse repertório também para o coral. E desde então foi abrindo mais espaço para aqueles que já vinham das aulas de canto orfeônico, mas abrindo também para a comunidade. E desde então nunca parou as suas atividades, e hoje é considerado um dos coros mais antigos do estado de São Paulo ainda em atividade.
quando eu disse findou-se a cadeira de canto orfeônico, ele levou para sua casa e deu o nome de Coral Maestro Pedro Pellegrino. Depois, com o seu falecimento no ano de 1987, ele passou a ser Coral Municipal, tendo o apoio da Prefeitura, Maestro Pedro Pellegrino, passando-se à época vários regentes, vários maestros, né, que percorreram esse tempo, e eu tive a oportunidade, a grata satisfação de estar à frente desse coro desde o ano de 2003. Com esse título de ser um dos coros mais antigos do estado de São Paulo, 95 anos, em direção ao centenário aí. A ideia do coral e de se manter esse coral vem da importância de algo original da cidade, de algo que surgiu aqui e que trouxe a alma de Bebedouro dentro do coral, né? Então, a importância disso é manter viva uma história que tentou ser apagada várias vezes. Infelizmente, a gente tem uma ideia muito errônea de que aqui em Bebedouro ou aqui na nossa região, por ser interior, por ser muito voltada para outras culturas como o agro, não se consome cultura. E não é verdade. E Bebedouro tem esse coral, tem essas vozes. E as pessoas consomem cultura, sim. As pessoas vêm ao teatro, as pessoas leem livros, as pessoas vão ao cinema, isso é cultura. Mas a importância é de manter viva também uma específica arte de música, que é a arte do coral, que é a arte do se cantar em vozes, que é a arte do transformar aquilo em algo mais sutil para os ouvidos. No atual momento da música brasileira, a gente está muito acostumado com barulho, com sons muito altos, com muita batida, com muito grave. Então, de repente, um som suave, um som é algo que vem em contraponto àquilo que a gente tem hoje. E que é bonito, e é gostoso de se ouvir. Infelizmente, as pessoas imaginam que coral vai cantar só coisas antigas, vai cantar música em latim, e não é verdade. A gente tem músicas do repertório do coral municipal que são atuais, e sempre que a gente apresenta tem alguma coisa nova, alguma coisa diferente, são inclusos outros instrumentos, algumas apresentações do coral têm percussão, que acompanha o coral enquanto canta. Mas uma coisa que é mais importante ainda, o coral ele tem um papel fundamental de uma segunda família para os integrantes. É muito gostoso você estar todos os ensaios participando, você forma vínculos com pessoas que estão aqui há 15, 20, 30 anos, tem pessoas com 40 anos nesse coro. Então, assim, é um vínculo tão gostoso que a música, ela tem esse papel, né? A música, ela consegue, é uma arte que une as pessoas. Mas além de unir as pessoas, o coral municipal de Bebedouro
tem essa família, tem essa junção de pessoas que não se conheciam, que foram trazendo, que foram entrando, que conheceram, que ouviram falar, quero fazer parte. E que hoje, se você perguntar para cada uma delas que está aqui com a gente, eles vão falar com certeza, é uma segunda família que temos, e estamos ali para o que deve vier, com certeza, todos juntos. A importância dessas pessoas é a história viva da cidade. O coral tem membros que participaram do coral do Pedro Pellegrino com ele. Estiveram na formação com ele, foram ensinados por ele, e essas pessoas estão no coro até hoje. São pessoas que fazem parte daquilo porque são a história, que vivenciaram aquilo, que estiveram com ele em vários momentos e estão ali vivos e presentes e cantando. E o coral tá aí para mostrar isso, ó. Não é porque é um coral com vozes divididas ou porque começou como um coral sacro que se mantém na ideia de 1930. Não, a ideia é nova. Podemos continuar, podemos trazer pra gente aquilo que tem hoje. Então não é disputar, é agregar. É somar, é fazer uma coisa nova. Então essa é a importância do coral e do coral se manter até hoje. A palavra coro, na verdade, ela vem dessa junção. As sinfonias tinham alguma coisa nesse sentido. Uma das primeiras a ter coro, voz, foi a nona de Beethoven. Mas o chorus, a junção de coral vem, né, a denominação de cântico, né? Enquanto anjos cantando, principalmente as principais peças, são mais sacras, né? As primeiras peças voltadas nesse sentido são sacras. Então, desde então, o coro tem um papel fundamental dentro da música, né? Uma junção de pessoas, quartetos, quintetos, sextetos e os coros, né? Que são, como o nosso aqui de Bebedouro, um coro misto a 4 vozes. O que quer dizer isso, né? Vozes masculinas e vozes femininas. Vozes femininas, sopranos, contraltos, vozes masculinas, tenores e baixos. E os coros, eles podem desenvolver desde peças sacras, mas hoje também música popular. Depende do compositor, pode-se fazer muita coisa com os corais, principalmente na atualidade. A mãe do maestro, a Berenice, é hoje, se não uma das, a pessoa mais antiga do coral. Porque ela está com o coral desde a época do Pedro Pellegrino lá no Paraíso Cavalcante. Não à toa o Glauco é maestro porque o pai e a mãe eram. O seu Divino, que já é falecido, e a Berenice são membros do coral desde aquela época e... Enfim, o Glauco, que é o maestro hoje, cresceu nesse meio porque viu os pais participando disso durante toda a vida. Então, não muito distante, ele assumiu o coral em 2002 e está aí até hoje como maestro. Meus pais se conheceram no coral municipal. Eu entrei no coral no ano de 1994 e conheci a Érica, hoje minha esposa, em 99, quando ela veio fazer parte do coro. A gente começou a namorar, namoramos 7 anos e casamos em 2006. Então a música, ela tá ligada, e principalmente o coral municipal, na minha vida, não só musicalmente, mas na nossa família também. Imagine, desde 1930 até hoje, muitas histórias já aconteceram nesse coro. O coro fazia não só concertos, mas fazia missas, fazia formaturas e nessa época fazia muitos casamentos. Então as famílias mais tradicionais da cidade e da região toda era chamado Coral Municipal de Bebedouro para cantar no casamento. Mas existem alguns planos para o futuro, inclusive um deles de nós gravarmos um álbum do Coral Municipal para termos um registro. Um álbum que pode ser lançado hoje em dia nas plataformas, né? Não se usa mais mídias físicas, CD e tal, mas lançarmos um álbum do Coral Municipal, eu imagino que a longo prazo nós tenhamos ainda muita história para escrever, muita coisa para fazer. O coral pode alcançar outros níveis, outros nichos, outras identidades, entrar pessoas novas. Muita gente pensa assim, poxa, mas eu não tenho voz para cantar num coral. Você consegue cantar, você pode vir participar, você pode fazer parte, todo mundo consegue aprender e colaborar um pouquinho. O coral ainda vai resistir por muitos anos, porque graças aos membros que já se foram, ou como diz carinhosamente o Glauco, o coral maestro Pedro Pellegrino, que já está no céu, esse coral continua intercedendo por nós aqui, que estamos aqui embaixo. Então a vontade que aquele pessoal tinha de manter esse coral vivo continua com a gente. É manter vivo esse sonho, o sonho do Coral Municipal Maestro Pedro Pellegrino. Então temos um projeto muito grande de gravação de músicas da época de Pedro Pellegrino, que ele compunha, resgate de partituras, resgate de sonoridade, né? E daqui para frente a gente tem um projeto que é o principal, que é o projeto do centenário. A gente tem um índice de que poucos coros conseguiram chegar no seu centenário sem parar suas atividades. O nosso coro aqui nunca parou as suas atividades. Como eu disse, desde o falecimento do maestro Pedro Pellegrino em 87, vários outros maestros
estiveram à frente do coro e eu desde 2003. Então, o projeto principal, próximo agora, é 2025, projeto 95 anos, resgate de partituras, gravações de concertos, e o futuro é o centenário. E aí sim, a gente quer fazer um trabalho minucioso, um trabalho de resgate, um trabalho de trazer de volta até alguns integrantes que já fizeram parte, a gente fazer um encontro. Então isso está previsto nesses 100 anos. E é importante dizer também, o Coral Municipal ele é aberto a toda a comunidade de Bebedouro, sempre foi. A gente sempre abre as inscrições no comecinho do ano, porque depois a gente começa o repertório. Ninguém que vem procurar o coral é impedido de entrar. Todos são bem-vindos. Durante todos os ensaios existem o aquecimento, os exercícios que o maestro faz com a gente antes de começar o ensaio. Eu gostaria muito de cantar. Vem cantar. Eu sigo uma linha pedagógica musical de uma psicopedagoga argentina, musicista, se chama Violeta Gainza. E a Violeta fez um trabalho fantástico de mestrado e doutorado, aonde a hipótese dela é simplesmente, se você fala, você canta. Porque todo mundo que consegue falar, consegue cantar. Porque o processo de se falar é exatamente o mesmo de se cantar. Um nenê aprende a falar ouvindo e repetindo. O canto também é isso, porque a nossa voz já são notas. Você só precisa organizar essas notas. Então muita gente acha que eu não consigo cantar, mas se você fala, você consegue cantar. Que o coro se estabeleceu até hoje, nesses 94, 95 e vai chegar nos 100 anos, porque muitas pessoas fizeram parte dessa história. E eu tenho certeza que outros tantos vão vir fazer parte dessa história com a gente. Meus pais se conheceram nesse coro, eu formei a minha família nesse coro, a minha filha faz parte desse coral. Essa família é muito importante para a cidade. Leva a cultura, leva a arte, mas tem um papel fundamental, social. As famílias que estão aqui fazem parte do coro e a gente se une para sempre. Isso é muito importante. A gente pode se apresentar no seu evento, a gente pode se apresentar em eventos de outras cidades. Por que não? O coral é municipal para isso, porque o coral existe, o coral está aqui, está vivo, e a gente quer se apresentar. A gente não quer só ensaiar, a gente quer mostrar o que a gente faz, a gente quer mostrar a nossa arte, a gente quer mostrar a nossa música, e é muito importante para a gente porque a gente participa. O coral está aqui para atender a comunidade, e principalmente a comunidade de Bebedouro. Estamos aqui para cantar para Bebedouro, porque somos de Bebedouro. Quando eu comecei a pesquisar o coral, era uma ideia ainda distante, né? Era o coral, o maestro Pedro Pellegrino. E depois eu vi que justamente ao contrário, essas pessoas são muito próximas de mim. Tem muita gente do coral que são amigos meus, pessoas com quem eu convivo toda semana, e outros que são amigos de fora do coral. Então são pessoas com quem eu tenho muito convívio e muito carinho. E saber que também estar ali também é ser coral. Maestro Pedro Pellegrino, também é ser coral municipal, também é fazer parte disso. E com certeza também saber que eu estou fazendo parte da história da cidade. E lá no dia de uma apresentação, de um concerto de Natal, a gente tá todo mundo ali empunhado para cantar, mas as pessoas não imaginam o tanto que a gente está segurando a emoção, porque pra gente é tão emocionante quanto para quem tá lá assistindo. Então a gente segura, às vezes a gente segura para não chorar no meio de uma apresentação, porque é muito emocionante fazer parte de tudo isso e trazer isso para Bebedouro, e principalmente ver nos olhos das pessoas essa emoção. Porque o mais importante é isso, é a devolutiva. A gente coloca algo para as pessoas que vem da nossa alma. E o choro, a emoção das outras pessoas, a gente sabe que é a alma delas respondendo pra gente. E isso é o mais importante. Isso que pra mim é assim, todo o pagamento que a gente poderia ter pelo nosso esforço, pelos nossos ensaios, pelas nossas apresentações. Esse é o pagamento principal. As entidades culturais, o Coral Municipal sempre estabeleceu-se na cidade, como outras tantas que acontecem também, atividades de grupo de viola, orquestra, banda municipal, grupos de teatro, enfim. Mas muito importante saber que hoje nós temos também o apoio de toda a administração para que esse coro, que como eu disse, chegando no centenário, com certeza muitos frutos virão. E dentro dessa história, não podemos esquecer da memória do maestro Pedro Pellegrino, que eu tenho certeza está sempre com a gente. Está sempre participando dos ensaios, está sempre trazendo suas boas vibrações. E nesse período, não só ele, mas tantos outros que fizeram parte a seu tempo, com o seu trabalho, e aqui eu destaco. Então, agradecendo a cada um que a seu momento, dentro do seu tempo, fez parte dessa história coral. Aqueles que estão hoje participando com a gente, as famílias e as futuras gerações, que entendam
que a sonoridade de um coro não é um instrumento musical fabricado, é um instrumento divino, porque ele é da nossa fisiologia. Então, essa família coral, esses integrantes de hoje e do futuro, com certeza vão ter sempre a memória do maestro Pedro Pellegrino, daqueles que fizeram a sua história e de todos os integrantes que já fizeram, fazem e vão fazer muita música boa ainda. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao maestro Pedro Pellegrino por toda a sua garra de fazer esse coral acontecer. Porque se hoje existe o coral, é por você, tio Pedrinho. Você fez isso acontecer. Agradeço também a todos os maestros que já passaram pelo coral e especialmente ao maestro Glauco, meu amigo. Muito obrigado por continuar fazendo acontecer. Agradeço aos membros, que carinhosamente a gente já disse que é o coral que está no céu, que fizeram parte dessa história. Agradeço a todos vocês, membros do Coral Municipal, coralistas que são do coral hoje, porque vocês hoje são a história viva, nós somos a história. E já agradeço você, que futuramente será nosso coralista. Você que vai entrar, que vai participar, já te agradeço, porque você vai continuar essa história, você vai levar isso para frente. E deixo também o meu agradecimento à população de Bebedouro, porque a gente canta pra Bebedouro. E principalmente a gente canta nossa Bebedouro, a nossa história, a nossa cultura, a nossa arte.